Alguém está com medo do seu silêncio. O seu silêncio tem causado preocupação no coração daquele homem que te ama. O teu silêncio está agitando a vida de alguém que te tratava de uma forma ruim. O teu silêncio tem feito ele ficar pensativo. O teu silêncio tem sido a melhor e maior resposta a todas aquelas provocações. O teu silêncio está sendo decisivo para essa relação dar certo. E Deus também te diz que o teu silêncio está calando a boca do adversário, está fechando a boca do inimigo. E te digo mais, alguém notou que você mudou, porque você fechou a boca em vez de retrucar, em vez de cair na provocação. Você fechou a boca, manteve o silêncio e por isso a paz chegou e alguém se preocupou. Alguém está totalmente agitado porque está totalmente preocupado que você tem se comportado de uma forma diferente. E é esse comportamento com a boca fechada que vai trazer a vitória de toda a sua história de vida. Deus tira você dessa humilhação e coloca você em um patamar superior, mais alto, mais elevado, porque Ele diz para mim que está chegando o tempo de você ser honrada e será na presença dos seus inimigos, porque quem duvidou, quem pôde ajudar e não ajudou, quem maltratou e pisou, verá Deus honrando você em breve. Assim diz o Senhor: contemplei teu choro, tuas lágrimas, decepções, frustrações e provocações, e tomei a causa em minhas mãos e faço justiça para você, porque em você eu estou fazendo uma grande obra, porque tudo isso que você enfrenta, tudo isso que você vive, tudo isso que você passa, coopera para algo infinitamente superior, melhor. Deus está fazendo em ti uma mulher mais forte, um homem mais resistente, uma ovelha, aleluia, mais bem preparada para toda essa jornada que Ele colocou, no teu caminho. Oh, meu Deus do céu! Se você crê e recebe, confirma com amém. Deixa aqui o seu like, se inscreva em nosso canal, clica no sino e ative todas as notificações. Compartilhe com 23 contatos, stories do Zap, do Face, do Insta, compartilhe e Deus vai abençoar mais ainda a tua vida. Olha, Ele manda eu afirmar, dizendo a você, olhando nos seus olhos, vai ser na presença, na frente daqueles que duvidaram, daqueles que puderam estender a mão e não estenderam, daqueles que, mesmo podendo ajudar, resolveram tentar atrapalhar e até prejudicar. Deus vai honrar você sim, e vai ser algo incrível o que Ele vai fazer na tua vida, porque vai chegar um tempo que você vai começar a entender o porquê de certas coisas acontecerem ou parecerem que saíram do controle. Você vai começar a entender, aleluia, o porquê algumas pessoas não estão mais, sumiram, saíram, fugiram, abandonando você. Na verdade, você vai chegar ao ponto de um entendimento onde você vai dizer: a melhor coisa foi alguém sair, fugir e me abandonar, porque isso não foi uma perda, foi um grande livramento. Alaraçai, edecandaraia sou. E Deus fala para mim assim: lembra daquela ocasião que você foi provocado e levado ao limite? Que você foi afrontado e levado ao extremo? Naquele momento onde você se calou e engoliu a seco, foi o momento que eu comecei a trabalhar por você, porque você entregou nas minhas mãos. Porque antes alguém falava, retrucava, até xingava. Mas agora você está deixando o Senhor agir. E você pensa que foi a pior coisa, mas foi a melhor.
Porque o teu silêncio traz preocupação. O teu silêncio traz a ele preocupação. Traz aquela invejosa inquietação. O teu silêncio vai ser o que vai trazer a maior vitória de toda a tua história. Depois, ovelha, que Davi recebeu unção, escreva aqui, unção de rei, bem jovem. Depois que ele recebeu a unção, na presença dos inimigos dele, que eram os irmãos, os 7 irmãos da própria casa dele, depois que ele recebe a unção, a Bíblia vai dizer no versículo 14 de 1 Samuel 16 que Deus, aleluia, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Deus tinha rejeitado Saul por causa do comportamento dele, por causa da infidelidade do coração dele, por causa da arrogância do coração dele. Deus tinha rejeitado Saul e por isso precisava levantar alguém, mas após a unção e o levantar de Deus, tinha que ter o preparo, a condição para Davi ficar pronto. Após a unção que Samuel, derramando o chifre de azeite, fez sobre a cabeça dele, após essa unção, o Espírito do Senhor sai de Saul e a própria Bíblia diz que Deus manda um espírito do mal para poder atormentá-lo. Tem pessoas que são atormentadas e você percebe isso. Porque elas são tão ruins, fazem tão mal aos outros, que perdem a paz. E geralmente essas pessoas tentam te provocar, tentando fazer você falar o que não deve. É por isso que o teu silêncio está te garantindo essa vitória. Tá pegando, minha filha? Pega no teu espírito. Deixa o like nesse vídeo se você está recebendo, deixa o joinha, vai. Se inscreva no canal, clica no sino, ative todas as notificações. E ouça o que eu vou falar aqui, escreva assim, Salmo 23 vezes. Quando você que se calou, foi no momento que Deus operou. Quando você fechou e vier a fechar a boca novamente, é o momento que ele está agindo por ti, nessa peleja. Davi aqui já tinha recebido a unção de rei, mas estava longe de estar pronto para assumir a cadeira. São etapas fundamentais da nossa vida. Primeiro Deus fala, mostra, depois Deus levanta. Mas ele precisa ser confirmado no reino. Para isso agora ele tem que ser preparado. Mas logo após a unção de rei, onde o profeta Samuel deu uma grande oferta para estar lá, ungindo Davi e preservando a sua vida contra a morte, por causa que Saul, se Saul soubesse, ia matá-lo. Sabe o que acontece? Vai vir um convite para Davi ir até onde está Saul. E onde é que estava Saul? No palácio. Após a unção de rei, após a oferta do bezerro, sabe o que acontece? Davi é chamado para ir no palácio para resolver um problema do próprio rei. Davi passa a ser freelance, a primeira vez que Davi vai pisar nas dependências do palácio, não é no lugar mais importante do palácio, nas dependências do palácio, foi quando ele recebeu a unção de rei. Era como se fosse uma confirmação. E tu sabe que essa campanha do Salmo 23 é confirmação para o teu coração. Davi é confirmado quando ele recebe, ele sente uma confirmação quando ele é convidado para ir no palácio. Mas para isso, Saul tinha que estar completamente atormentado. Deus manda um espírito do mal atormentar Saul. Deus pode fazer isso? Se a Bíblia diz pode, é claro que pode. Deus pode tudo, ovelha. Deus mandou um espírito do mal para atormentá-lo, está no texto. E um espírito mal mandado por Deus começou a atormentá-lo, mas antes o Senhor retirou o Santo Espírito de Saul. Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, é soberano e não tem que dar satisfação para comedores de arroz e feijão como eu e você. Deus fala e abençoa por graça e misericórdia, mas na verdade nós não merecemos. Nós lutamos para merecer, para ter, para conquistar, e Deus é gracioso, misericordioso e bondoso, Ele vai lá e abençoa. É o que Ele está fazendo aqui com você, através dessa campanha. Saul, perturbado, porque um espírito do mal está atormentando ele, os seus empregados vão chamar a atenção dele e vão dizer, olha, rei, você precisa fazer alguma coisa. Sabemos que um espírito
mal mandado por Deus, está atormentando ao Senhor. Olha o que os funcionários dele falam. Nós sabemos que foi Deus que está te atormentando. Porque o funcionário de Saul provavelmente tinha mais intimidade com Deus do que ele. Davi chegou um tempo da vida dele que era até profeta, até profetizava, mas depois que chegou a um patamar elevado, ele começou a ser reprovado por Deus porque foi pecando, foi caindo, foi deixando de ser generoso, foi deixando de ser fiel e passou a consultar até deuses estranhos, deuses com letra minúscula. Olha como esse homem declinou na vida. Por causa do quê? Do poder. É por isso que Deus não dá poder para todo mundo. Porque tem pessoas que não sabem administrar o poder. Tem pessoas que não sabem lidar com a prosperidade, com a riqueza. Acredite no que eu estou te falando. Tem pessoas que extrapolam. Tem pessoas que excedem. Se você tem o equilíbrio e sabe liderar, e sabe conduzir, e se esforça para melhorar, Deus olha você com olhos diferentes, pensando, e eu te digo, no que ele pensa, essa eu posso abençoar, porque está se esforçando. Porque Deus aprecia mais o resultado, o seu esforço, do que o resultado tão desejado do teu coração. Se você deseja fazer o bem e se esforça para tal feito, Deus vai honrar você. Se você deseja fazer um voto, se você se esforça para fazer uma oferta e uma campanha, em doar o seu tempo para ouvir e aprender da parte do Senhor e receber, Deus aprecia, Ele vai lá e honra, Ele vai lá e abençoa. É o que Ele está fazendo aqui agora. Davi, quando está em sua casa, em Belém, não está sabendo de nada do que está acontecendo no palácio. Mas os funcionários de Saul sabem que foi um espírito mau que foi mandado por Deus para poder atormentá-lo. No versículo 16 vai dizer: mande e nós iremos. Quem fala isso? Os servos de Saul. Mande, ó rei, ó majestade, nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Ó, tem um mistério forte aqui, ovelha. Talvez você não tenha ouvido isso, mas Deus vai falar com você aqui agora. Sabe por quê? Porque quando alguém está atormentado, quando alguém está perturbado, quando alguém está muito agitado, o louvor liberta. O louvor tira as preocupações, os tormentos, e é capaz até de curar alguém da depressão. Sim. Eles iam procurar um homem que sabia tocar lira. E não era qualquer pessoa que sabia tocar lira. Eles sabem muito bem de um homem habilidoso, com espírito de ousadia, guerreiro, obediente, de boa aparência, está tudo na Bíblia. Eles sabem que existe um homem como esse, mas está numa cidade um pouquinho distante. Em Belém, existe um filho de Jessé, e Jessé já era avançado em dia, já era idoso. Existia um filho de Jessé, chamado Davi, que era perito no que fazia, mestre no que ele fazia. Ele tocava lira de uma forma tremenda. Quando ele tocava, a unção chegava. Quando ele falava, a unção vinha. Quando ele se expressava e adorava, o poder de Deus descia. O poder de Deus vinha e se manifestava. E é o que está acontecendo aqui. O poder de Deus está descendo, está se manifestando, está te alcançando e está te abençoando. E Davi não está sabendo de nada. Mas ele tinha acabado de ser ungido rei. E na cabeça dele, ele deve pensar, tão novo, tão jovem, Samuel veio aqui, foi tudo muito lindo, ele me ungiu, me prometeu ser rei, mas eu nunca vou pisar naquele palácio. E até então ele nunca tinha pisado no palácio. Só que de repente alguém lá está atormentado, e é o rei Saul. E os servos falam: você precisa de alguém que toque bem harpa, lira. E eles falam: eu conheço, posso chamá-lo? E o rei vai falar: pode, vá agora, é uma ordem. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou que procurassem esse homem, que tocasse bem a lira, para que pudessem levar até ele. E a Bíblia diz no versículo 18 de 1 Samuel 16, um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho, que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Aqui está a diferença. Ele poderia ter todas essas qualidades, mas se o Senhor não estivesse com ele, nada iria fluir, nada iria acontecer. O segredo de Davi é que o Senhor estava com ele.
E o de Saul, qual era o segredo? Que Deus tinha reprovado ele e deixado ele de lado. Um Deus rejeita por causa da arrogância. O outro Deus recebe e abençoa por causa da humildade, por causa da graça, por causa da bondade do coração. Um é infiel, já não tem mais responsabilidade com o santo dízimo nem com as ofertas. Sequer ofertas alçadas ele fazia também. Já tinha deixado tudo de lado. Queria fazer até o ofício de um sacerdote e Saul queria fazer. Ele foi reprovado completamente, literalmente por Deus. Só que o outro era obediente, cuidava de ovelha, sacrificava, ofertava, era generoso, era fiel no santo dízimo. Era um homem com um coração bondoso, segundo o coração de Deus. E tinha um espírito de ousadia para poder lutar sem ser amedrontado pelas afrontas do inimigo. Está entendendo a diferença entre um guerreiro e um frouxo? Filha, quem você vai escolher para a tua vida? Você que está pensando em casar. Um guerreiro ou um frouxo? Guerreiro não é rico não, irmã. Guerreiro é quem está disposto a lutar para dar o melhor para você e para ele mesmo. Mas se você quer um guerreiro do seu lado, você tem que ser uma guerreira também do lado dele. E você sabe que Deus está falando contigo. Porque alguém aqui já está num relacionamento onde só um lado luta. E isso te desanimou. Você faz a tua parte, mas ele não faz a dele. Continua fazendo a tua parte. Faz voto por ele. Ora por ele. Clama por ele. Clama por ela. Por ela. Deus vai abençoar. Uma hora Deus abençoa. Mas por que não é agora, pastor? Porque ele não é refém das suas vontades. Porque Deus não é escravo dos nossos desejos. Tem um tempo certo para tudo. Agora, se tu quer tudo para ontem, planta hoje. Tem gente que quer colher amanhã, mas não está plantando. E nem nunca planta. Pouco semeia. Entenda o segredo da semeadura. Davi é um homem generoso. E agora ele vai ser convidado para ir para o palácio. Para quê? Para poder tocar lira, harpa e poder tirar o tormento da cabeça, do coração de Saul. Davi deve ter pensado, Samuel me ungiu, mas eu nunca vou pisar nesse palácio. E nessa tese minha, que eu penso ao estudar e meditar, eu fico imaginando os soldados batendo na porta de Davi. E Davi deve pensar, e descobriram que Samuel veio aqui me ungir e vão acabar comigo. Não, estamos batendo na porta para poder honrar e abençoar você, porque o rei manda te chamar. E Davi deve ter dito, mas eu nunca vou pisar naquele palácio. E agora vem um convite para ele entrar no palácio, porque quando você diz nunca, Deus fala, ele está falando errado. Se eu prometi, eu faço, eu cumpro. Eu faço acontecer e dou para você o que eu prometi. Oh, alaraço. Ei, calaça. Ó, Deus vai surpreender alguém. E vai ser nessa semana agora. Deus vai surpreender alguém. De forma incrível. Vai ser de uma forma tremenda. Deus está trabalhando por você, por trás dos bastidores. Tem gente que não está vendo nada acontecer, mas tem muita coisa acontecendo sem você ver. E se Davi realmente disse, eu nunca vou pisar naquele palácio, ele já é surpreendido para ele chegar até o palácio. Talvez não tenha entrado no lugar mais importante, mas já estava nas dependências do palácio. E agora ele seria o homem responsável por louvar a Deus, para poder tranquilizar o coração do rei. Filha, você pode estar passando a maior peleja, a maior prova, a maior tribulação. Se você abrir o bocão para louvar, irmã, vai sair toda a perturbação dessa casa. Vai sair toda a agitação do coração desse homem. Mas não é para gritar e afrontar, é com adoração ao Senhor. Porque senão o efeito pode ser o oposto. Pode ser o contrário. Os soldados batem na porta e Davi teme. Jessé também, seus irmãos também. Devem até rir. Descobriram que esse invejoso aí, Davi, quer ser rei, vão acabar com ele. Não descobriram. Porque era segredo. Davi não iria abrir a boca. Davi não abriu a boca e seus irmãos também não podiam, senão ia pagar um preço. Porque quando Deus está no controle, ovelha, ninguém atrapalha, ninguém impede. Até quem tenta atrapalhar acaba ajudando. Eu vou te dizer mais. Deus surpreendeu Davi, porque os soldados vão dizer, nós viemos aqui em nome do rei para convidá-lo a entrar no palácio. E foi tudo muito rápido depois da unção. Será que você não está entendendo o que Deus está falando contigo? Após a unção, a oração, a profecia, as revelações, a sua vida começa a mudar para melhor. Mas você precisa estar debaixo dessa cobertura espiritual. Porque a unção que você respeita é a unção que se atrai para a sua vida. A liderança que você respeita é a liderança que você está atraindo para a sua vida, como cobertura espiritual.
E é importante você ter um pastor, uma cobertura espiritual. Por maior que você seja nesse mundo, nessa terra. Ou por menor que seja. É importante demais. Davi já estava sob a cobertura espiritual do seu pastor Samuel. Porque foi Samuel que ungiu ele. E agora, para surpresa de todos, Davi vai receber um convite rápido para poder ir para o palácio. E eu acredito que foi uma das formas do Senhor confirmar o feito recente de Samuel, quando derramou o chifre de azeite sobre a cabeça dele, ungindo ele na frente de seu pai e de seus irmãos. Davi agora vai entrar no palácio. Ele seria uma espécie de, abre aspas, freelance, fecha aspas. Ele iria ali esporadicamente, de vez em quando. Mas não era o que Deus queria. Por isso, Deus permitiu um grande problema. Davi está entrando como freelance no palácio, mas Deus queria dar a ele um cargo no palácio e depois dar o palácio e a nação para ele. Filha, vai ser lindo, tremendo, incrível o que o Senhor vai fazer na tua vida. Deus vai surpreender você, vai deixar muita gente de boca aberta com o que vai fazer através de você na sua vida e na sua família. Você crê e recebe, hã? Hã? Deixa o like nesse vídeo, deixa o joinha, isso. Ei, olha pra cá. Quem disse que tá perdido? Só porque o problema bateu na porta? Só porque gritou, brigou, xingou? Mantenha calma. Mantenha a serenidade, o equilíbrio. Mantenha. Vai dar certo. Já vejo dando certo. Você só precisa manter o controle. Controle emocional, controle espiritual. Você precisa manter o controle nessa situação. Porque se hoje alguém está atormentado, perturbado, amanhã estará liberto, curado, sarado e transformado. Olha, Saul está totalmente perturbado. Quando Davi vai entrar no palácio pela primeira vez, ovelha, tudo indica que é o primeiro momento que Davi vai chegar às dependências do palácio. Porque aquela unção abriu a porta para ele. Aquela unção abriu as portas para ele, abriram as portas para ele. O voto do bezerro de Samuel levou Davi logo, rapidamente, para estar no palácio. E Davi, antes de falar com Saul, entrando no palácio, ele vai olhar para aquilo tudo e vai pensar: Deus, obrigado por entrar aqui, por fazer parte desse palácio tão lindo. E eu creio que uma voz, tese minha, deve falar no coração dele: olha bem, admira bem, porque você um dia será dono de tudo isso aqui. Ei. Lá, Yassou, eu estou recebendo, eu estou pegando e vai ser rápido. Deus vai dar algo, Deus vai dar uma propriedade, Deus vai... Deus vai dar um apartamento, vai dar uma casa, vai dar um carro, vai surpreender você. Deus vai dar condição de você pagar, quitar, conquistar. Deus vai arrancar do aluguel, Deus vai arrancar assim da humilhação e vai te dar a condição. Eu sei que tem sido dias difíceis, eu vejo. Eu sei que você se preocupa demais em ser correta, em ser honesto, em fazer o que é certo. Eu sei. Mas essas preocupações, se não forem controladas, fará você ficar até desnorteada em algum momento. Só que você tem que entender, filha, que tudo é possível ao que crê. E para alguém aqui falta um pouquinho mais de fé, porque tu vai superar. É superável isso. É controlável, Deus controla tudo. E por isso você vai ficar assim agitada dessa forma? Não. Tem uma mesa preparada, um banquete preparado. O Senhor é o teu pastor. Nada te faltará. Ele te faz andar em pastos verdejantes.
Ele faz o teu cálice transbordar porque você está sempre se esvaziando na presença dele para poder ser preenchida. Você entende a importância dessa rotina espiritual, dessa campanha e das outras também? Você entende, Deus sabe disso. Ele sabe o teu esforço para você estar aqui de manhã bem cedo, para você vir aqui à tarde, para você vir aqui à noite. Ele sabe o teu esforço. Ele vai honrar você a contento, no tempo certo. E a Bíblia diz que Saul autoriza sim chamar Davi, e Davi é chamado, ele começa a se aproximar. Ele começa a se aproximar até que Davi vai chegar nas dependências do palácio. E em uma ocasião, ovelha, Davi vai olhar para aquilo tudo pela primeira vez e vai ficar impactado. Vai ficar mexido. E ali ele deve se perguntar: será que um dia eu vou ser realmente o rei de Israel? E Deus deve falar até Ziminha no ouvidinho de Davi: filho, se eu já te ungi, você duvidou, eu já te trouxe até aqui, vai continuar duvidando? Eu creio que dali em diante Davi muda, porque quando ele bota o pé no palácio, ele vai entender que um dia ele seria honrado naquele palácio. Já tinha recebido a unção fora do palácio, mas um dia ele seria confirmado dentro daquele palácio. Davi teria a chave principal da porta daquele palácio. Davi seria o dono, o rei mais poderoso que todo o Israel já teve. Davi marcou uma geração. Davi criou um legado. Davi, muito humilhado, ainda novo, pelos irmãos, pelo pai, pela família, não se deu por vencido, não entregou os pontos, não jogou tudo para o alto. Pelo contrário, ele decidiu reagir, ele decidiu lutar, ele decidiu enfrentar suas sombras, ele decidiu melhorar, ele decidiu se aperfeiçoar como pessoa. Parece que Davi é um homem quase completo, pastor de ovelha e ao mesmo tempo ovelha, obediente ao pai, suportando a humilhação dos irmãos. Ei, Davi é uma pessoa que carrega queijo para o campo de batalha, mas não toca no queijo. Davi é alguém que, mesmo recebendo a unção de rei, não muda, não se transforma e se torna uma pessoa ruim. Pelo contrário, ele se aperfeiçoa e vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Aleluia! Essa é uma das grandes propostas do Evangelho: tornar o ser humano uma pessoa, um ser, uma criatura cada vez melhor. Se esforce para isso, lute por isso, porque é assim, nesse caminho, dará sol denecai, que o Senhor vai te honrar cada vez mais. O Senhor fará você pisar em degraus cada vez mais altos, levando você para o lugar onde Ele quer, para lá sim Ele te honrar de vez, como Ele já lhe prometeu. Da sou de candalaia sai. Davi foi e chegou, já iluminando o ambiente, porque os olhos dele brilhava, reluzia, reverberava a luz. Jessé mandou Davi ir até o palácio e Davi obedeceu. Jessé, mesmo sendo bem idoso, já avançado em dias, quando percebe que o rei tinha mandado chamar, sabe o que Jessé, o pai de Davi, vai fazer? A Bíblia diz que um dos empregados de Saul disse exatamente assim, um dos mensageiros, dizendo a Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta de ovelhas. Davi é conhecido como o quê? Aquele que toma conta de ovelhas. Aquele que se preocupa com seu irmão. Aquele que dá a vida para proteger alguém que de vez em quando se desgarra do rebanho. Aquele que é o protetor quando a ovelha passa pelo vale da sombra e da morte. É o vale que ligava Jerusalém ao Mar Morto. Davi é essa pessoa. Ele é conhecido por alguém que cuida de ovelhas, que toma conta de ovelhas. E agora é aquele algo interessante
pelo menos, que eu destaco para você que Jessé faz. A Bíblia diz que no versículo 20, Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou um presente, um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Ovelha, deixa eu falar um negócio para você aqui. Jessé autoriza Davi, mas é Davi que se dispõe a ofertar. Ofertar para quem? Para o rei. O rei precisava? Não. Extremamente rico e poderoso. Não precisava de nada disso. Mas Davi, ele sabe o que diz o Pentateuco, lá no Novo Testamento. Ele sabe que Deus falou em uma ocasião para Moisés: ninguém se apresente a mim de mãos vazias, diz o rei de Israel. E Davi está indo falar com quem? Com o rei de Israel. Porque a figura do rei naquela hora era para também, aleluia, forte demais que eu vou te falar, para representar a divindade na terra, de uma forma humana, falha e pecadora, mas deveria pelo menos ser assim, o justo, correto, honesto, que julgava com retidão, sem se corromper, humilde de coração. E Saul já era totalmente o oposto. Davi entendeu que ele estava indo na presença do rei. Davi sempre respeitou Saul como rei de Israel, mas ele entendia que chegando na presença do rei, ele representava também o eterno, o santo, o justo, o todo-poderoso. Saul também representava. Por isso também que Davi não tocou nele quando poderia ter tirado a vida dele, não tocou. Davi, quando sabe que vai na presença do rei de Israel, ele mesmo, do que ele tinha, ele leva presente: um odre cheio de vinho, alegria, um cabrito e um jumento carregado de pão. Ovelha, Saul precisava disso? Não! Não precisava. Mas um presente, ovelha, dado por alguém que nos ama, alegra demais o nosso coração. E Davi era sábio. Davi viu que Samuel ofereceu um bezerro para ele. Um cabrito. Um animal de pequeno porte, mas era o melhor que tinha. O que ele faz agora? Ele pega um animal de pequeno porte, um cabrito. Ele pega uma sacola de pães, carregando o jumento com uma sacola de pães. E pega um odre cheio de vinho, do melhor, para poder ofertar na presença do rei. Davi estava sendo chamado para trabalhar, para ser freelance no palácio, para tocar e libertar o rei, mas ele chega lá ofertando. Tem gente que quer tanto emprego, mas não se esforça para poder tê-lo. E tem gente que se esforça demais para poder ter um emprego, uma boa profissão, mas deixa de plantar semente, de ofertar como Davi fez. Aí quer desfrutar dos palácios da vida como? Se tudo começa pela semeadura, tudo começa pelo plantar de uma semente. Você só vai ter uma linda fazenda com repletas árvores, frutas, verduras, se tiver semente plantada nesse campo. E aqui está o campo. Se você planta semente, você prospera. Você cresce, amadurece. E para quem tem sabedoria, Deus dá a capacidade de produzir riqueza. Porque Deus não pode dar riqueza para pessoas que não têm sabedoria, porque elas vão se perder e se destruírem. Então deixa Ele fazer a obra completa na tua vida. E que unção forte, Jeová da glória. Rai, sou, denekai, asui. Deus fala para mim aqui assim: vou surpreender alguém nesses próximos dias. Chaganavasto. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Davi vai ter seu primeiro emprego de carteira assinada. Ovelha, ele seria um freelance? Sim. Mas para quem nunca teve um salário fixo, uma renda extra, para ele seria a maior vitória, porque ele era bem jovem. Davi aqui está tendo a oportunidade de ser um empregado do Palácio Real. Honra muito grande. Tudo isso por quê? Por causa de um dom que Deus deu a ele. Ele tocava bem. Ele adorava com o coração. E aquele dom trouxe a ele
uma grande porta aberta em um palácio. Deus te deu um dom, minha filha. Filho, Deus te deu um dom. Usa esse dom para o bem. Usa esse dom para abençoar pessoas. Porque Deus vai honrar você cada dia e cada vez mais. Tem pessoas que falam, eu não tenho nada. Não seja egoísta, você tem sim. Eu perdi tudo, ovelha. Alguma coisa você tem, e é dessa alguma coisa que você pode recomeçar. Lembra da botija, do azeite na botija? Um pouquinho de azeite multiplicou quando a mulher obedeceu ao profeta, ao pastor dela. Tudo muda pela obediência, tudo muda pela fé, tudo muda quando nós mudamos primeiro. Davi tinha ido com a missão de tocar apenas uma harpa, uma lira, para poder tranquilizar e tirar o tormento do coração de Saul. Só que Davi é uma pessoa tão excelente que Saul, quando vê Davi, ele se encanta no primeiro momento. Ele vê que Davi tem talento, Davi tem dom, ele vê que Davi é alguém diferente, é alguém à frente naquela juventude, naquele tempo. Davi está à frente dos seus jovens que também caminhavam, andavam ou moravam perto dele. Davi estava à frente, então Saul vê talento, Saul vê dom, Saul vê potencial. O que ele faz? Mande avisar o pai que eu vou empregá-lo no palácio. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Onde Saul está? Palácio. Onde Davi está agora? No palácio. Tudo estava acontecendo. O universo, como alguns gostam de falar, estava conspirando para levar ele para o lugar certo. Oh! E a Bíblia diz que Davi cai na graça de Saul, que Saul gosta tanto de Davi, que ele o escolheu para carregar suas armas. Ovelha, Saul não sonhava que Davi já tinha sido ungido rei. Aquele já tinha sido ungido rei por Samuel, tinha pouco tempo. Saul sequer imaginava que ele estava ali dando suas armas para o futuro rei de Israel, que iria assumir no lugar dele. Naquele tempo, Davi estava carregando as armas do rei. Depois de um tempo, foram os empregados do palácio que carregaram a arma para o rei Davi. Deus mudou a vida daquele menino. Deus mudou a vida daquele jovem. Deus mudou a vida daquele ancião, do pai Jessé, o pai de Davi, por causa de um homem que fez a diferença dentro daquele lar. Por causa de você, Deus salva o seu marido. Por causa de você, Deus salva sua filha, salva o seu filho, salva sua esposa. Por causa de você, Deus pode salvar sim, pode mudar sim, pode abençoar sim. Por isso que eu falo da importância de você buscar por alguém que você ama, por pessoas que você ama, fazer voto por pessoas que você ama, colocando a pessoa na campanha, mesmo sem ela saber. Ovelha, isso tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande. Eu vejo você, eu vejo que você tem um coração grato. Eu vejo que você é uma pessoa de fé. Eu vejo que você é alguém diferente. Você tem um diferencial. Você tem unção. Você tem talento. Você tem dom. Você é uma pessoa completa. Mas se você não acredita no que seu pastor está falando, não vai mudar nada. Acredite sim que você é uma pessoa completa. Porque o Santo Espírito faz a total diferença. A unção faz a total diferença. Os dons fazem total diferença. E os talentos? Talento é quando você se esforça e aprende no meio do deserto, minha irmã. Porque deserto te prepara. Talento você cria também quando está em vale. Então se está vivendo um momento de problema, é Deus te espremendo para sair o suco. Para sair o extrato. O que há de melhor em você só sai, só exala, só reverbera quando a gente é espremido às vezes. Quando você espreme uma fruta, sai o extrato do melhor que ela tem, do melhor que ela produz, do melhor que ela é. Deus está espremendo você em uma situação para você dar o melhor. E Davi agora está no palácio dando o melhor dele.
E é isso que está tocando no coração de Saul. Saul emprega ele no palácio no primeiro momento que o conhece. Que história linda, minha irmã. Tudo isso que você passou, enfrentou, viveu, é Deus usando de uma forma ou outra para poder construir em você uma guerreira, um guerreiro. Alguém totalmente capacitado para assumir um lugar importante, liderar pessoas, abençoar vidas. Deus vai te dar influência, vai te dar capacidade. Deus vai te dar inteligência, vai te dar sabedoria. Deus vai te dar autoridade. Essa campanha do Salmo 23 vai mudar a tua vida para melhor. E até quem está tentando atrapalhar vai acabar, no final das contas, ajudando. Daço edecandaraias. Lastui decaiaço. Ei. No nome de Jesus, não se preocupa, porque eu vou orar agora e você vai sentir mais paz, mais tranquilidade, e essa unção vai te alcançar nesse momento. Ora com seu pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra revelada, por essa unção. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui. No nome de Jesus, receba a minha gratidão. Estendo minha mão abençoando esse homem e essa mulher. Intercedendo, meu Pai, eu clamo, suplico e te peço. Tira toda a preocupação, todo o tormento, toda a confusão mental, todo desequilíbrio, todo o medo, todo o pânico, toda a depressão, toda a agonia no coração, angústia no coração. Em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Toca, Divino Espírito Santo, vai tranquilizando, vai acalmando, fazendo essa irmã ficar mais em silêncio, esse varão ficar mais em silêncio, se ponderando, se equilibrando. Faça tomar as decisões certas, mostrando, instruindo, vai operando aonde a mão do médico e dos homens não operam, vai abençoando, vai trazendo as promessas, as vitórias que o Senhor prometeu, vai tocando nesse corpo e tirando toda a dor, toca no emocional e tira toda a preocupação, tudo que está abalando o psicológico, no psicossomático. Toca, meu Pai, faz o milagre, a obra completa. Eu profetizo e declaro a cura sobre você, sua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Que a graça, o favor, o poder de Deus te alcance. Deus, quantos votos tem chegado, tem estado aqui, já tem sido separado, já está em processo de separação. Deus, cada uma que ofertou, fez esse voto dessa campanha do Salmo 23, que possa ser abençoada, que possa ser abençoado, que possa ser honrado, que possa ser tocado em nome de Jesus. Abra portas, leva para o lugar da honra, leva para o palácio, vai honrando, meu Deus. Mostra já o talento que essa irmã, que esse irmão tem, os dons, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus manda te dizer que Ele levantou você para você fazer a diferença. Deus está falando comigo, você está no azeite. Deus levantou você para fazer a diferença e você já está fazendo. Não deixe essas pessoas pararem você, porque Ele vai colocar você nesse lugar que Ele prometeu. Ter uma cadeira com teu nome, documentos sendo preparados com teu nome para Deus te honrar. Em nome do Pai oramos, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Respira fundo, ovelha. Solta o ar bem devagar. Escreva aqui, graças a Deus e glória a Deus. Vou entregar a última revelação. Preste atenção, porque é muito importante. Levítico 22, versículo 21. Escreva aqui. Levítico 22, 21. Está escrito assim: quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, para ser aceitável, o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. Levítico 22, 21, escreva aí. A oferta ou voto não pode ser com tristeza
ou por obrigação. Não pode. Precisa ser um sacrifício, um voto, uma oferta perfeito e agradável ao Senhor. Filha, eu sei que o teu coração é enorme, é imenso, é gigante. Você também, meu filho. Quando Deus fala conosco de uma forma tão intensa e poderosa como essa, nos dando um campo para a gente poder lançar semente, não deixe passar a oportunidade. Não deixe passar. Essa campanha é feita uma vez por ano. E eu tenho certeza que a semente que você plantar aqui agora vai prosperar, vai multiplicar e vai te surpreender. O voto do bezerro de Saul preservou, protegeu a vida do profeta Saul contra a fúria do rei. Protegeu a vida do profeta Samuel contra a fúria do rei Saul e também levantou Davi como rei. O voto do bezerro, do cabrito, os pães como oferta e é o odre de vinho do melhor de Davi para ir ao castelo e oferecer ao rei de Israel, agradou os céus e começou a fazer Davi a prosperar. Davi sai de casa sem um emprego. Davi sai de casa, ovelha, desempregado, mas sai de casa com uma oferta na mão, uma oferta alta, considerável. E quando ele chega no palácio, talvez aquilo fosse o tudo de Davi. Fala assim para você poder entender. Talvez aquilo naquele momento fosse o máximo, o tudo de Davi. O máximo que ele conseguia fazer. Ele vai pegar do melhor e vai oferecer ao rei de Israel. E logo depois que ele toca, que ele oferece, que ele presenteia, a boa notícia chega. Você está empregado nesse palácio, Davi. Você vai trabalhar para mim, vou comunicar seu pai. E Davi passa a ser funcionário do palácio, servindo ao rei Saul, carregando as armas do rei Saul, responsável pelo louvor, pela adoração, o homem que tocava lira e harpa para poder tirar os tormentos do coração daquele homem, daquele rei reprovado por Deus. Davi tinha sido aprovado. Um homem segundo o coração de Deus tinha sido aprovado. E ele sabe do poder de uma oferta. Aquela oferta que o profeta Samuel fez não deixou ele morrer. E aquela oferta que o profeta Samuel fez levantou Davi como rei. E a oferta que Davi, aleluia, fez ao ser chamado para o palácio pela primeira vez, deu a ele um emprego com um bom salário, servindo ao rei de Israel no palácio. Deus vai honrar o seu voto. Deus vai honrar a sua fé. Pastor, qual o valor do voto sugerido? Apenas de R$50. Se você quer que eu coloque o seu nome no azeite consagrado para você participar dessa campanha, da campanha do Salmo 23, faz o seguinte, eu vou colocar seu nome aqui. Você vai ver aqui embaixo o Pix CNPJ para quem está no YouTube, para quem está no Face está aqui em cima, o Pix CNPJ ou o Pix celular. Eu peço preferencialmente que seja feito pelo Pix, se você puder. Tá? Pastor, eu quero fazer por mim, mas eu sinto que tem que fazer por alguém. Eu sinto que fazer pelo meu marido, pela minha filha, pelo meu filho. Faça. Talvez seja isso que está faltando para ser completa essa bênção. Mesmo a pessoa não ouvindo, você ouvindo e representando a pessoa que você ama, essa unção também alcança e abençoa a pessoa. Pastor, não tenho Pix, como é que eu faço? Se você não tiver o Pix, se tiver, tem um CNPJ, o Pix ou o Pix celular. Você pode fazer, mas se não tiver, você pode pegar a Caixa Econômica Federal, está aqui embaixo, ou na lotérica, ou no Banco do Brasil, ou no Banco Bradesco, ou no Banco Itaú. Amém? Quando você enviar, você coloca o seu nome completo, depois que você enviar o voto, e se você fizer o voto por alguém, um conselho, faça por alguém se puder, se você quiser, você envia o nome completo da pessoa. E eu vou estar orando e colocando cada nome, cada voto aqui dentro. Amém? Ovelha, essa campanha vai acabar amanhã. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe. Tem muita gente que fez o voto da primeira campanha e ainda não cumpriu. Um conselho do seu pastor. Cumpra o voto da primeira campanha e faça o dessa campanha também. Não quebre nenhum elo. Não deixe passar essa oportunidade. Planta essa semente. Porque Deus que vai te honrar, é Deus, o Senhor, o soberano, que vai te honrar.
no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou para o WhatsApp agora pegar os nomes para colocar aqui no azeite consagrado, para separar os votos, para colocar em oração aqui no azeite consagrado. Seu pastor te ama, tá? Vamos acabar essa campanha amanhã. Eu tenho certeza que muita coisa boa ainda vai acontecer. Amém? Pastor, não posso fazer hoje, só posso fazer amanhã, depois da manhã, no final do mês, no iniciozinho do mês. Você manda o seu nome completo e diz o dia que você vai fazer. Que eu vou pegar o seu nome, vou colocar o dia ali e vou botar no azeite consagrado. Amém? Deus abençoe. Se não assistiu esse vídeo do início, volta. Assista do início para você receber a bênção completa dessa manhã linda. E se você não assistiu a live de ontem à noite, assista a live toda de ontem à noite, porque uma completa a outra. E não quebre nenhum elo da campanha. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, é gratuito no botão se inscrever. Se não curtiu, curta. Se puder deixar um superchat, um valeu aí, deixa aí, que ajuda na relevância dos vídeos no canal para o YouTube e abençoe mais vidas. E compartilha essa live com 23 contatos, faz pelo menos isso hoje. Compartilha ou 23 grupos, nos seus stories do Zap, do Face, do Insta. Você vai estar abençoando vidas e quem sabe vai chegar na vida de alguém que você ama. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz. Obrigado a todos que curtiram. Eu trago uma profecia para você às 2 horas da tarde, 1 minuto, e à noite, a partir das 20, estamos aqui de volta. Vamos fazer a Santa Ceia hoje, na live da noite, tá? Após a campanha. Um beijo no teu coração, Deus abençoe.